arrependendo-se até do seu arrependimento. Se arrepender do seu arrependimento. O texto chave é Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nós acabamos de ver que a regeneração, o novo nascido, é um processo. Nascer e viver uma vida de arrependimento. A mensagem do profeta João Batista antes da vinda de Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. E a de Jesus também era: não vim chamar os justos, e sim pecadores, ao arrependimento. O arrependimento, ele é crucial para a vida do cristão. Arrepender-se dos seus pecados. Pecou? Arrependa-se diante de Deus. Confesse e arrependa, e não pratique mais esse pecado. Esse clamor era para os pecadores e era um requisito para fazer parte do reino de Deus. E é um requisito fundamental para a salvação. Atos 2:3 ou 2:38, sem arrependimento não há remissão de pecados, não há salvação. Lá no reino dos céus não vai entrar pecadores, só vai entrar santos. Só vai entrar aqueles que se arrependeram verdadeiramente, que se dobraram diante do Senhor, que confessaram os seus pecados, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, porque somente o sangue de Cristo nos perdoa. Bem, o arrependimento é sofrer uma mudança de mente, não é uma troca de opinião sobre a questão do pecado. Não é você ter uma opinião sobre o pecado, mas é você ter uma nova mente. É uma mudança radical em relação ao pecado, gerando uma atitude de inclinação total em relação à pessoa e à obra de Cristo. Abandonar as velhas práticas do velho homem e se firmar em Cristo. O seu olhar estar em Cristo. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor. Todos os nossos olhos devem estar fixados nele. A nossa vida tem que estar fixada nele. Abandonar as velhas práticas do velho homem. Nessa atitude gera uma disposição de humilhar-se, de se arrepender diante da pessoa de Cristo e de manter os olhos sempre fixados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Somente em Cristo nós podemos garantir a garantia de um arrependimento genuíno e eficaz. Somente quando nós estamos em Cristo, o nosso arrependimento ele é eficaz. E não há mais prática daquele pecado, porque nós nos arrependemos diante de Deus, mudamos a nossa consciência diante do Senhor, temos consciência de que aquilo que nós fizemos é pecado diante do Senhor e não agrada a Deus. Nós mudamos a nossa mente de pensar, focamos em Cristo e prosseguimos em Cristo, não praticando mais o nosso pecado, nosso velho homem. O arrependimento faz parte da vida espiritual do novo nascido, da nova criatura, do novo regenerado. O arrependimento faz parte da nova criatura. O mundo se arrepende daquilo que eles fazem? O mundano se arrepende? Não. Para eles, não, eu tenho direito, eu estou no meu direito,
eu falei que ele devia ouvir mesmo. Bem feito. Essa é a visão mundana. O mundo jaz no maligno, né? Agora o cristão não. Mesmo ele estando certo, ele se prostra diante do Senhor, se humilha, né? Se arrepende, né? Então, somente em Cristo nós podemos ter a garantia de um arrependimento genuíno e eficaz. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida gerada pelo Espírito Santo. O Espírito, como foi falado aqui, o Espírito Santo, quem habita em nós e nos convence de todo o pecado. Aquele que não tem o Espírito, a ação do Espírito Santo na sua vida, vive pecando. Para ele é normal. Não tem consciência. Não tem consciência daquilo que é pecado, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, vivem no pecado, né? E o que ele faz com o nome do Senhor? Ele envergonha o nome do Senhor. As pessoas olham para ele e falam assim: mas esse aí quer ser crente? Esse aí que se diz filho de Deus? Esse aí que se diz evangélico? É esse tipo de pessoa? Envergonha o nome do Senhor, não glorifica a Deus. E a palavra do Senhor fala: tudo aquilo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, quer fazer outra coisa, seja para a glória de Deus. Engrandecer o nome do Senhor. Que as pessoas nós sejamos aroma suave, diante das outras pessoas. Devemos ser frutos bons. O arrependimento não é a causa do novo nascimento, e sim o resultado vivo do fruto da nossa regeneração. Não tenho novo nascimento porque eu me arrependo. Não. Eu me arrependo porque nasci de novo. É consequência da regeneração, do novo nascimento. Embora o arrependimento comece com a regeneração, o novo nascido, nós nos arrependemos porque somos novas criaturas. A regeneração nos faz uma nova criatura. O arrependimento verdadeiro só tem quem é um novo nascido. Na vida cristã é preciso se arrepender da nossa autoconfiança, da nossa autodeterminação. Temos que atentar para o falso arrependimento que envolve o remorso, que causa o medo de punição ou da perda da bênção, coisas do mundo psicológico. Aí a pessoa falou alguma coisa, depois, apesar do meu coração, um remorso, uma coisa ruim, ou senão causa medo, se arrepender por medo. Quem se arrependeu por medo na Bíblia? Caso de Esaú. Esaú não se arrependeu porque pecou, mas porque ele perdeu o direito da primogenitura da família. Ele perdeu todos os direitos voltados como autoridade e aos bens materiais. Disse ao seu pai: acaso meu pai, tu tens uma única bênção? Abençoa a mim também. E levantando-se, chorou amargamente. Não houve um verdadeiro arrependimento dele. Houve um remorso no coração dele, porque ele perdeu o direito dos bens, daquilo que era de direito dele, daquilo que o pai tinha colocado sobre a vida dele. E muitas pessoas, às vezes, o seu arrependimento é por
medo de perder a bênção, né? Porque perdeu a bênção, ou há um sentimento de perda, um sentimento, né? E não é assim, né? Outro caso, o caso de Abel e Caim. Deus aceitou a oferta de Abel e não se atentou para a de Caim. Caim ficou irado e Deus lhe perguntou: por que ficaste irado? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim ficou irado, porque Deus não aceitou a oferta dele. E Deus fala para ele: ó, certamente se você se arrependeu, com as palavras, né? Se você se arrepender, será que você não vai dar aceita? Arrepende dessa ira que está no seu coração, tira essa ira que está no seu coração, se arrepende, volta. Se você fizer isso, você não será aceito. Certamente você será aceito. E nós sabemos a consequência, né? Ele não se arrependeu, ele não tirou aquela ira que estava no coração, não se arrependeu da ira que tinha brotado no seu coração, né? E nós sabemos o final da história. A pessoa contraria verdadeiramente, né? A pessoa contrita verdadeiramente confessa abertamente e plenamente o seu pecado, sem tentar desculpá-lo ou justificá-lo. Não há arrependimento se não houver a disposição de abandono do pecado cometido. Não tem arrependimento se a pessoa, né, se não houver uma disposição de abandono pelo ato cometido. Confessar, se arrepender diante de Deus e abandonar verdadeiramente esse ato, não cometê-lo de novo. O verdadeiro arrependimento consiste em ficar com o coração quebrantado por causa do pecado cometido. Foi o caso de Davi. Foi o caso de Davi. Deus confrontou ele com o pecado e ele ficou contrito, confessou o pecado, ficou contrito diante de Deus, lá no Salmo 51, e ele diz assim: arrependido, né? Depois você lê esse salmo, e assim, a partir do versículo 10, eu coloquei, a partir do versículo 10, ele falando: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. E lá no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Nós vemos a diferença de atitude dos dois casos que eu coloquei antes, e o caso de Davi, que se arrependeu, confessou ao Senhor, e ele falou: Senhor, cria em mim, né, um coração, um espírito inabalável. Um espírito que inabalável quer dizer com poder do Senhor, com poder do alto, um poder que vem de ti, para mim não pecar, para mim não seja retirado da sua presença. Quero estar na tua presença diariamente, quero estar diante do Senhor. Temos que ter muito cuidado de não nos orgulharmos do nosso arrependimento pessoal. Precisamos entender que não nos arrependemos para sermos salvos, mas sim nos arrependemos porque somos salvos em Cristo Jesus. O Espírito Santo assegura de que é Deus quem nos conduz ao arrependimento,
Portanto, o arrependimento é uma graça de Deus que nos gera a fé na pessoa e na obra de Cristo e que nos perdoa a nós pecadores. Isso é graça. Não há lugar para o velho Adão na família de Deus, Pai. Então, é Deus quem gera em nós o arrependimento, através do Espírito Santo. O arrependimento é uma concessão divina a seu povo por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Foi através do sacrifício de Cristo que o arrependimento se tornou possível. A regeneração é uma mudança de vida. Não mais eu, mas Cristo. O arrependimento é uma mudança de mentalidade, desfocando o seu eu temporal deste mundo e centralizando-se naquilo que é permanente, a eternidade, o céu. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Aquele que prometeu perdão para os que se arrependem, não prometeu arrependimento para os que querem viver no pecado. Portanto, arrependa-se. Amém? Este é o texto da mensagem número 7.